Essa aula é mais um retrospecto do que foi feito até hoje para a gente chegar àquilo que a gente faz realmente hoje em termos de reanimação, né? O histórico disso, tá, vem das tentativas de reanimação que se existiu antigamente, só sopro, e depois alguém descobriu que havia um coração que era ele que parava. Então ele passou a ter importância, que a ventilação era considerada a mãe de todos, que se falava muito do sopro da vida, né? E a circulação passou a ter uma importância maior e gradativamente foi aumentando essa importância. Sendo que inicialmente, quando era feita a reanimação, essa reanimação se caracterizava em 4 massagens para uma ventilação. E com o tempo, isso foi chegando a uma conclusão de que a circulação era mais importante, então você foi passando de 5 para 2, quando resolveram dizer que podia ser mais um reanimador, e depois isso mudou o conceito para que mesmo 1, 2, quem fosse, essa sequência de reanimações fosse mantida. De repente alguém resolveu analisar que 5 para 2 era muito pouco, passou-se de 15 massagens para 2 ventilações. Então isso já foi um boom em cima da circulação para mostrar a importância dela. Nesse meio tempo, né, isso já era uma coisa mais ou menos atual para a gente aqui, que as coisas infelizmente caminham devagar até a gente conhecer, né? Então, nesse meio tempo, paralelamente, alguém mais lúcido um pouquinho resolveu fazer uma análise melhor, não só de resultados, porque já se via que os resultados não estavam sendo tão bons. O que acontecia? Ele preferia fazer uma análise retrospectiva para que a gente pudesse saber como o coração parava, para que a gente pudesse ter uma ideia do que estava sendo feito, se era realmente o que era para ser feito. Então conseguiu se observar que o coração, na hora que deixava de fazer um déficit cardíaco, né, a ausência de pulso, se concluiu que ali, o estado em que ele tivesse eletrofisiológico, daria uma ideia do que fazer, qual seria a melhor conduta. Então se viu que o coração, na hora que não tinha pulso, estava em taquicardia ventricular ou em fibrilação ventricular. Então isso já deu um outro impulso à reanimação. Foi de que você teria que ter um tratamento específico, que já existia até aquela época, que só era usado para cardioversão muitas vezes, mas que você poderia usar na reanimação, que era o desfibrilador. Então passou-se a incorporar o desfibrilador na reanimação. A importância dele foi tão grande que quando alguém perguntava que hora que você deveria usar o desfibrilador, era a hora que ele chegasse, de tão importante que ele era. Mas como tudo, para ser realmente bem feito, você precisa normatizar, fazer uma lei para cima daquilo. Fizeram essa lei, mas infelizmente ela não foi respeitada. De se ter um desfibrilador em todos os lugares em que você tivesse um número maior de pessoas ali reunidas, ou trabalhando, ou assistindo algum show, seja onde for. Até em hospital se exigiu isso porque não tinha. A gente tinha uma dificuldade séria nessa época de 70, 80, de se ter desfibriladores. Na maioria das vezes se tinha no pronto-socorro e no CTI. Depois as unidades coronarianas passaram a incorporar aquilo pela quantidade de cardioversões que se fazia. Então, a entrada do desfibrilador foi muito importante. Só que isso esvaziou durante um certo tempo. Precisamos passar o ano 2000 para poder se pensar em usar o cardioversor. Por quê? Aconteceu uma coisa aqui no Brasil que chama a atenção, que é jogo de futebol. Precisou acontecer de um jogador fazer uma parada cardíaca e morrer em campo para que se reconhecesse que aquilo que foi exigido de se usar o desfibrilador não estava sendo executado.
Então começou novamente a se pensar no desfibrilador. E, por coincidência, houve até, vamos dizer, por um lado ruim, mas por um lado bom, outros casos de parada cardíaca em campo de futebol chamaram mais atenção ainda. E naquela época a gente quase que só encontrava desfibrilador e aviões. Passou-se a obrigar a presença de desfibriladores em outros lugares. Por que se utilizava isso? Porque 99% dos casos de parada cardíaca eram problemas cardíacos. E os problemas cardíacos se juntavam com taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Então o desfibrilador passou a ser importante. Só que passado mais algum tempo, e que estava-se nesse estágio, a Sociedade Americana já havia criado o ABC e incorporou-se o D do desfibrilador. Alguém resolveu estudar novamente isso. Porque viu-se que, apesar de você fazer a coisa corretamente, usar o desfibrilador, os resultados pós-reanimação não são bons. Então vamos ver por quê. Então alguém analisou e observou que muitas vezes durante a reanimação você manuseava a coisa de tal maneira que se interrompia com muita facilidade o procedimento. Para ver se tinha pulso, vamos ver se a gente faz uma outra droga. E isso não era uma coisa bem vista, porque o cérebro ficava desprotegido no rim, outras partes do organismo, que depois, quando o coração voltasse a bater, que parecia ser o centro da atenção da reanimação, vamos fazer o coração voltar. Só isso não basta. Então alguém, mais uma vez, com um pouquinho mais de lucidez, analisou o que? Nós precisamos deixar o corpo em geral num estado em que, se o coração voltar a bater, se aproveite alguma coisa. Então começou-se a analisar o que poderia ser feito para fazer um mínimo de reserva nutricional de oxigênio, glicose, seja, para que a gente pudesse interromper. Porque o que estava errado era fazer interrupções frequentes e desnecessárias, que não levavam a nada, e a hora que o coração voltasse, não voltasse legal. O cérebro, o rim, o fígado, o seja. Então alguém resolveu ponderar o seguinte: qual é o mínimo básico que eu tenho que dar de carga nutricional na hora da massagem para que eu não tenha problema no retorno? Ou seja, não é uma coisa para se afirmar categoricamente que eu não vou ter problema, mas pelo menos para ter uma margem de segurança maior.